Como mediar conflitos em sala de aula, principalmente com alunos e adolescentes e crianças que costumam ser muito agressivos hoje em dia. É uma situação muito difícil, muito complicada. Na maioria das vezes não é culpa do professor, mas todo mundo vai achar que é. Então você precisa ter uma habilidade de mediação ali no momento. Então como é que você pode fazer para, estando numa situação de conflito, como você fazer essa situação ficar mais a seu favor? Esse é o ponto. Não é nem você estar com a razão. Olha que importante. Você não tem que estar com a razão. Você tem que fazer aquela situação ficar a seu favor. Então, por exemplo, né, um aluno, por qualquer razão que seja, né, chega gritando, xingando, por qualquer motivo, se você se estressar, se você ameaçar, se você xingar, gritar, se apontar o dedo para ele, ninguém vai te defender. De maneira geral, né, a nossa sociedade, nossas instituições são contrárias ao professor. A regra geral hoje é de que o professor está errado e a educação só está assim por causa do professor e por causa do Paulo Freire, que curiosamente também é um professor. Então a culpa é dos professores, certo? E não de mais nada nem de mais ninguém. Então o que você precisa fazer? Estando na situação conflituosa, você precisa primeiro, que é muito difícil, mas manter a calma, certo? Não parta do princípio que aquilo ali é um debate, que aquilo ali é uma acusação formal, certo? Parta do princípio que a outra pessoa está estressadona. Então você vai manter a calma, certo? O máximo que você puder, mantenha a calma. Então, esse é o primeiro ponto. Não reaja com agressividade. Porque se você reagir com agressividade, você vai alimentar a agressividade do outro, vai dar razão, né? Razão para o outro cara ser mais agressivo. E lembre-se, está todo mundo olhando. Você tem um monte de testemunha. E são testemunhas contrárias a professores. Um monte de aluno, um monte de gente ali, um monte de pai que odeia professor, eles vão ficar contra você. Então você precisa parecer calmo, parecer tranquilo, racional, deixe a pessoa falar, certo? Você está ali ouvindo. Então, não reagir de maneira agressiva, essa é a primeira parte. Qual é a segunda parte? Né? Qual é a segunda estratégia? É você ter uma postura ali em sua defesa. O que é? Mão no bolso, braço cruzado, permanecer em pé, ereto. Não dá chance de alguém te acusar de alguma coisa, não dá chance da pessoa se aproximar de você. Você está afastado da pessoa, certo? É a outra pessoa que chegou em você. Então você precisa ter essa distância, esse distanciamento físico do aluno nesse caso. Você não dá a oportunidade de alguém dizer que foi você que começou, certo? Então você precisa ter esse distanciamento emocional, mas também esse distanciamento físico mesmo. Porque senão vão achar que você pode ter feito algo ali que estressou o aluno, mas vai ter um monte de testemunha que viu que você estava afastado, você estava longe fisicamente. Uma terceira parte é quando a pessoa está muito estressada, com muita raiva, ela não está mais racional. Então não adianta você ficar batendo boca. Mesmo que você esteja com razão, mesmo que você tenha 1 bilhão de argumentos, não vai adiantar. O cara está em outro, apertou o botãozinho dele ali, ele está no modo emocional, então ele não vai ouvir nada que você está falando. Não bata a boca, certo? Não discuta, não apresente razões, exemplos, não adianta. Você infelizmente vai ter que ficar ouvindo o cara. Mais porque é o aluno, tá? Se fosse entre adultos, talvez pudesse ser de outro jeito, mas com o aluno, você vai ter que ficar ouvindo. Deixa o cara falar um monte de negócio. Até se ele for uma pessoa minimamente normal, ele vai, obviamente, baixar um pouco a bola, né? Se ele for uma pessoa minimamente normal. Então, o que vai acontecer é que ele vai baixar a temperatura. Por quê? Porque você não está reagindo, você não está batendo boca, você não tá dando, digamos assim, munição para o lado emocional dele aumentar ainda mais a temperatura. Então, se ele é uma pessoa normal, ele vai perceber que ele está falando sozinho, certo? Que ele está batendo boca com um poste. Então, você não tem reação ali, certo? Então, ele vai, né, supostamente, baixar um pouquinho. Quando ele baixa a temperatura, aí você, então, pode começar a argumentar, mas não para resolver na hora, que essa é outra coisa, né? Muitas vezes o aluno ele está fazendo conflito porque ele quer estragar a sua aula, atrapalhar a sua aula, enfim, encher seu saco. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, vamos fazer o seguinte, né, eu tenho uma aula para dar, vamos discutir depois com a coordenação pedagógica esse assunto, porque esse assunto que você falou é muito importante. Por que isso? Porque você está dando uma roupagem institucional, certo? Se foi uma acusação grave, você vai levar para a coordenação pedagógica, para a direção.
Isso se, né, obviamente, outra pessoa for saudável, ela vai perceber que você não só não ficou estressado, como você está levando aquilo a sério. O que você falou aqui é sério, então vamos ter uma solução séria. Eu não vou bater boca com você na sala de aula. Então, olha que interessante. Essa é uma diferença interessante. Então, você precisa tentar, que também é difícil, se for uma coisa grave, leva para o lado institucional. Se não for algo muito grave, você pode tentar resolver você ou o aluno, mas também não é ali. Você vai chegar e falar, olha, cara, depois a gente conversa. Pode ser depois do almoço? Você até pode ir lá conversar com ele depois do almoço, mas na maioria das vezes a pessoa já esqueceu. Por quê? Porque ele estava só estressado. Talvez você não precise nem conversar com a pessoa. Mas se for necessário, vá lá conversar com a pessoa. Agora, caso você vá conversar com o aluno, sempre seja em lugar público, com um monte de gente, certo? Preferencialmente não outros alunos, porque eles vão ficar, né, em volta ali, mas tem que ser um lugar onde alguém veja que você está afastado, que você está calmo, que você está tranquilo e não o contrário. Se você conversar muito individualmente com esse aluno, vai ficar a palavra dele contra a sua e a palavra dele vale mais. Então você precisa ficar distante, afastado, certo? Infelizmente. Então, se você fizer esse passo a passo, é bem provável que você se estresse menos, certo? Que você tenha menos conflitos em sala de aula com os alunos, inclusive até com os professores, gestão, direção, etc. Agora, por que isso não é suficiente? Vamos para o ponto, né, que eu acho que também é importante a gente eu falar aqui. Por que isso não é suficiente? Porque a instituição de educação hoje no Brasil, as regras dentro das escolas, a legislação, ela é criada por políticos, né, os projetos pedagógicos feitos por empresários, eles essencialmente partem do princípio que é a culpa do professor. Então, a gestão, né, de conflitos, ela parte do princípio que você é o problema e não que existe vários problemas juntos. A criança não comeu, a criança apanha do pai, a mãe abandonou ele quando era criança, bebê, o cara trabalha, depois vai para a escola, enfim, várias coisas ali, né? Problemas estruturais da própria escola. Todo mundo ignora isso tudo e acha que se você tiver postura, se tiver liderança, se tiver autoridade, né, uma aura de coach, a pessoa vai te obedecer cegamente. Não é verdade, né? Para você fazer lavagem cerebral dá muito trabalho. As pessoas acham que não, né? Mas dá trabalho pra caramba fazer lavagem cerebral. E não é isso que um professor deveria fazer, né? Não é isso que uma escola deveria estar preocupada em fazer. Em achar que o professor sozinho consegue converter o aluno para se tornar um gênio da noite para o dia com a sua presença magnânima. Mas, infelizmente, é isso que está na moda hoje em dia, na parte pedagógica. Então a gente precisa criar esses instrumentos de mediação de conflito mais favorável ao professor. Você não. E acaba sendo favorável ao aluno também. Mas, infelizmente, você não pode ter esse foco, porque se você tiver esse foco, você vai ficar submisso ao aluno. Então você precisa, na verdade, ter pelo menos uma coisa de igualdade ali, certo? Então você não pode nem estar submisso ao aluno, porque senão eles vão, né, se aproveitar, mas você também não pode estar acima do aluno, porque ninguém vai te defender. Então você precisa estar ali num equilíbrio com os alunos. Então, mediar o conflito nesse sentido é uma defesa sua. Como é que você vai fazer para poder mediar essas situações? O que eu citei aqui é um passo a passo que você pode aplicar, que na maioria das vezes eu acredito que vai dar certo. Agora, você também não pode achar que na realidade educacional que nós temos hoje no Brasil, que todo mundo esteja disposto a mediar conflito. Mas pelo menos, não vão poder dizer que foi você que começou.